Fala, meus nerds da porrada, estamos aqui mais uma semana no quadro Papo Nerd, quadro que vocês já adoram por aí. E é o seguinte, esse final de semana, um UFC especial, primeiro UFC numerado do ano, o UFC 311, dois cinturões na disputa, sendo que os dois que estão aí disputando esse cinturão, os dois são alunos do Khabib Nurmagomedov, né? Então a gente tem Islam Makhachev aí defendendo o cinturão contra Arman Tsarukyan, e do outro lado a gente tem Umar Nurmagomedov, que é primo do Khabib, que treina com ele também, disputando o cinturão com o campeão Merab Dvalishvili. Então aí várias outras lutas iradas, alguns brasileiros no card. Então esse UFC 311 tá muito bom. E falando em aposta, vocês já sabem onde apostar, stake.com, que na verdade vou dar um aviso agora para todo mundo, e esse aviso é muito importante. Editor, coloca aí, bota as letrinhas certinho, que esse aviso aqui é importantíssimo. A Stake, como eu tenho falado em todos os vídeos, ela se regularizou para operar no Brasil, mas ela está mudando o domínio de site dela. Antigamente a gente usava o site stake.com. Esse site está saindo do ar aos poucos, você tem até dia 31 para transferir os seus fundos para o novo site. E o novo site é stake.bet.br. Você usa o mesmo e-mail que você estava usando na stake.com, você só se registra na stake.bet.br, você se registra lá e faz sua conta normal com o mesmo e-mail, só bota sua senha lá para se registrar nesse novo domínio que agora funciona com a Stake aqui no Brasil. Beleza? Então, recado importante para vocês, não é mais stake.com, virou stake.bet.br. E a primeira luta do card preliminar, pô, já começa uma luta muito boa. Já começa um russo, que também é aluno do Khabib, o Tagir Ulanbekov. Ele vai enfrentar o Clayton Carpenter, né? O Tagir Ulanbekov vem de duas boas vitórias. A única derrota dele no UFC pro Tim Elliott, porque o Ulanbekov ele tem um jogo meio chato, sabe? Ele é um joguinho ali que gosta de amarrar a luta, em pé ele dá umas giradas, faz uns golpes meio estranhos, então ele é perigoso. Do outro lado a gente tem o Clayton Carpenter, né? Que veio pro UFC em 2022 pelo Contender Series, acabou fazendo uma luta em 2023, uma luta em 2024, não tão ativo assim, mas finalizou as duas lutas, vem de duas boas vitórias, é invicto o Clayton Carpenter com 8-0 e pega uma luta muito dura aí do Tagir Ulanbekov, uma luta aí difícil de apostar, mas eu iria até ousadamente com o Clayton Carpenter nessa luta, um moleque que tem um bom hype, um bom jogo de chão, não vai deixar ser anulado pelo russo. Óbvio que sempre tem esse risco aí, eu até colocaria essa luta aí para ir para decisão, mas eu acho que eu vou com o azarão, Clayton Carpenter vencendo o primeiro combate da noite. E agora vamos para a segunda luta da noite, né? Agora subindo uma categoria, a gente estava na categoria dos moscas, vamos para a categoria dos pesos galos, 135 libras. E a gente tem uma luta que era para ter acontecido alguns UFCs lá atrás, mas acabou que o Bernardo teve alguns problemas. Então o Rick Turcios, ele enfrenta o Bernardo Sopai. Então o Rick Turcios já foi campeão do The Ultimate Fighter, né? O Bernardo Sopai, um dos mais novos a entrar aí na organização, acabou pegando uma estreia muito dura contra o Vinícius Lockdog, sofreu muito na luta, se machucou bastante, sofreu um nocaute ali no final da luta. E o Rick Turcios também, que veio ganhando o The Ultimate Fighter e agora já está alternando vitórias e derrotas na categoria, e pega um desafio grande com o novato Bernardo Sopai. Essa luta, se eu fosse apostar nela, quase que com toda certeza, quase que um lock aí, eu apostaria em ser uma luta que vai por decisão. Não vai ser uma luta fácil para nenhum dos dois, mas eu acredito aí na vitória do Bernardo por decisão aí na sua segunda luta no UFC. E agora vamos para a terceira luta da noite, né? Agora a gente tem um confronto de Tajiquistão contra o Japão. A gente tem Rinya Nakamura, invicto, 9-0, enfrentando o tajiquistanês Muin Gafurov, né, ali na categoria dos 135 libras, que são 61 quilos, né, pesos galos. O Muin Gafurov, ele tem o jogo em pé dele não é ruim, ele sabe onde está pisando, ali, aquilo, mas ele tem uma predileção para luta agarrada, né. Do outro lado a gente tem o japonês Rinya Nakamura,
atleta olímpico de wrestling, então um especialista no grappling, um jogo aí de jiu-jitsu muito chato, um jogo de top position, de manter por cima, de amarrar o cara, de sugar a energia do seu adversário, muito chato. Inclusive, o Rinya Nakamura é um dos Lock of the Week, né? A gente tem o Muinga Furov aí pagando 5-1, então é azarão total, enquanto o Rinya Nakamura tá pagando aí, eu acho que 1,20, alguma coisa do tipo. Eu considero ele, talvez aí, um dos Lock of the Weeks, ou seja, o cadeado ali que bota ele nas suas parlay que vai dar certo. Então, nas suas múltiplas, né? Na terceira luta da noite, vitória para mim, acho que do Japão, Lock of the Week para vocês. E agora vamos para a quarta luta da noite. Primeiro brasileira do card, a Carol Rosa enfrenta a argentina Ailin Pérez, né? Então, um confronto Brasil-Argentina. A Ailin Pérez tem no jogo agarrado ali, que às vezes ela gosta de manter ali na grade, ficar amarrando. Se ela leva pro chão, ela vai muito bem para as costas, consegue ficar amarrando bem ali por cima também. Então, uma luta bem equilibrada entre essas duas. Eu acho que a Carol vai imprimir um ritmo muito forte nessa luta, vai colocar bastante frontal, bastante golpe de mão andando para frente contra a Ailin Pérez. Ela não se move bem andando para trás, apenas andando para frente, então acho que a Carol vai levar um pouco de vantagem. Então, vitória do Brasil da Carol Rosa, na minha opinião, mas a aposta mais segura seria para essa luta ir todos os rounds, ou seja, tem uma aposta lá na stake que você coloca que essa luta vai ter mais de 2,5, ou seja, ela vai completar, ou então você pode botar lá que vai por decisão, seja da Argentina ou seja da brasileira, e tem umas oddzinhas lá para vocês, beleza? E agora a quinta luta do card preliminar, agora a gente volta para os homens, né? E agora a gente sobe um pouco de categoria, a gente está falando da minha categoria, os 84 quilos, né? 185 libras, e a gente tem uma luta que foi casada essa semana, né? Porque o Zach Reese, né? O Zachary Reese era supostamente para lutar com o Cedric Dumas. O Cedric acabou se machucando, então eles pegaram de última hora um russo, né, que chama Azamat Bekoev, ele que era campeão do LFA, né, venceu de 2 ou 3 brasileiros no LFA, né, tem boas vitórias por lá, um cara com um jogo bem completo, o jogo de chão dele muito afiado, um jogo em pé que ele consegue jogar as mãos andando para frente com muita força e aí consegue cair nas quedas muito bem. E do outro lado, o Zachary Reese, né, que veio muito bem pelo contender, tá vindo de 2 boas vitórias aí na organização, acabou estreando com uma derrota pro Cody Brundage. É uma luta difícil pro Zach, uma aposta segura aí, se você quiser apostar no Zach, seria o nocaute dele, porque é um cara muito grande, que tem a mão pesada, alonga bem os golpes, então é um cara difícil de achar posições ali para lutar com ele, enquanto o Azamat Bekoev eu apostaria muito mais numa finalização vindo dele ali, ou numa luta por decisão. E agora vamos para a sexta luta da noite, né? Essa luta que eu acho que é uma das lutas mais equilibradas ali do card preliminar da noite, né? Eu tô falando de Grant Dawson enfrentando o brasileiro Diego Ferreira. E assim, galera, o Grant Dawson, ele tá com 11 lutas no UFC, 10 vitórias e apenas uma derrota pro Bobby Green. O jogo em pé muito bom, entrou pelo Contender Series, estava vindo de muitas vitórias seguidas na carreira. A última derrota dele tinha sido em 2016. E ele enfrenta o brasileiro Diego Ferreira. O Diego que está vindo numa fase muito boa dentro da organização, agora com 2 vitórias seguidas. Ele que começou, estreou na organização, colocou 6 vitórias seguidas aí no cartel. Acabou que depois perdeu 3 vitórias seguidas, então estava com a corda no pescoço. Se reinventou e agora vem já botando 2 boas vitórias, 2 vitórias seguidas contra 2 adversários duros aí na organização. Tá de azarão o brasileiro Diego Ferreira, né? Então é uma oportunidade boa até de fazer uma grana. Óbvio que, como eu falei, uma luta muito parelha, pode ser os dois para vencer. Eu acho que o brasileiro leva um pouco de vantagem, mas pelo jogo em pé e no jogo de chão, acho difícil o Dawson ter uma grande vantagem sobre ele, conseguir derrubar ele, porque o Diego é um bom faixa preta de jiu-jitsu, com boas defesas de queda, então acho que o Dawson vai tentar manter esse jogo em pé, e em pé acho que vai um pouco mais pro Diego. Então vamos para a sétima luta, a gente tem um confronto que também foi marcado aí em cima da hora, né? A gente tem de um lado
o Bogdan Guskov, que ele era para enfrentar o brasileiro Johnny Walker, mas o Johnny Walker acabou tendo uma lesão nessa última semana. Então colocaram aí um americano, Billy Elencana, né? O Billy Elencana que vai estrear no UFC, ele vem do LFA, o cara com a mão pesada aí para a categoria dos 93 quilos. E do outro lado a gente tem o Bogdan Guskov, né? O Bogdan Guskov que tá vindo de 2 boas vitórias, um cara chato de se lutar. Nessas 2 vitórias dele foram 2 bônus, então o cara tá com uma graninha lá no banco. É uma luta aí que eu acho que o Bogdan tem extrema vantagem, né? O Elencana é um cara mais do jogo em pé. O Bogdan também tem um jogo em pé muito bom, agressivo, mas tem o jogo lá de wrestling, jogo de chão, que ele também sabe fazer. E acho que, inclusive, seria uma saída mais inteligente por pegar uma luta de última hora contra um cara que tá vindo aí sem nada a perder, estreando no UFC, e um striker. Então, Bogdan Guskov, acho que ele vence essa aí, que é a 7ª luta da noite do UFC 311. E agora vamos para a 8ª luta do card preliminar, né? A gente tem agora o nosso querido, já ia falar Querildon, não, o nome dele é Jailton. O nosso querido, caraca, de novo, o nosso querido Jailton Malhadinho. Bahia é murro na cabeça, como ele diz, meu irmão, o Malhadinho, que faz um trabalho incrível lá com o pessoal do Galpão da Luta. Agora na categoria dos 120 quilos, 265 libras, o Jailton que enfrenta um cara muito bom, o russo Sergei Spivak, né? Que na verdade ele é romeno, meio russo, não sabe meio o que ele é, mas a gente considera ele russo, né? O urso polar que chama ele. Uma luta aí, vamos lá, uma luta para ser analisada do seguinte maneira: 2 grapplers, né? O Jailton é muito mais só grappling do que o Spivak ainda sabe trocar um pouco de porrada. O Jailton já não, na verdade, não é que ele não sabe, ele prefere não usar tanto a trocação, porque ele sabe que o jogo dele ali de pressão, de chão, de botar para baixo, de pegar as costas, é muito bom. Nessa que é a 8ª luta do card preliminar, eu vou de vitória de Jailton Malhadinho. Pode ser que finalize, pode ser que não, mas eu confio numa boa vitória e vitória dominante do nosso Malhadomedov. E agora vamos para a última luta do card preliminar. Também tem mais um brasileiro aí. Card, né? A gente tá falando do Raoni Barcelos, que tá no UFC há muito tempo, desde 2017, se eu não me engano. E ele vai enfrentar o prospecto americano Peyton Talbot, né? O Peyton que tá aí 3-0 no UFC, com 3 vitórias incríveis, né? Vários bônus aí já na organização. Um cara que tá todo mundo hypando ele. E com razão, é um cara que tem um jogo muito calmo, muito tranquilo, mas um jogo em pé muito bom, muito preciso, poder de nocaute. Tem um jogo de chão que ainda não mostrou, mas sabe o que fazer no chão ali, é um atleta completo, boas defesas de queda. Então, do outro lado, Raoni Barcelos, que começou muito bem no UFC, enfrentou uma fase não tão boa, agora já está buscando talvez um pouco da recuperação, tá vindo de vitória, nas últimas 4 lutas ele tem 2 vitórias, 2 derrotas, então, e se ele vencer, cara, você vai fazer uma grana muito boa, mas é óbvio que minha torcida, como eu sempre digo, é pro brasileiro, mas é uma luta difícil para ele, é uma luta que eu acho que o americano vai levar melhor, vai levar vantagem, e eu acho que dá a vitória do americano Peyton Talbot, apesar da nossa torcida, minha torcida, e eu acho que é de vocês também aí, é sempre pro nosso brasileiro. E agora, galera, primeira luta do card principal do UFC 311, né? O UFC 311 que tá acontecendo lá em Los Angeles, que tava tendo aquela queimada toda, né? Aquela tragédia que aconteceu, mas aí o UFC já se movimentou também para ajudar as vítimas aí dessa tragédia. Então, o UFC 311 em Los Angeles, 2 disputas de cinturão. Vamos começar o card principal falando aqui de uma luta muito boa que eu tô a fim de ver também, apesar de ser uma luta até na minha cabeça fácil de dizer quem vai vencer. Mas é uma luta que eu tô a fim de ver bastante, uma luta nos 185 libras, que é dos 84 quilos, pesos médios. A gente tem de um lado Kevin Holland, que vai enfrentar o novato aí na organização, o Renier Derrida, né, que é um holandês que veio do One Championship, era dono de vários cinturões lá, e estreou na organização contra o Gerald Meerschaert com uma finalização, acabou vencendo. Mas eu vou dizer para vocês que não me impressionou nem um pouco. Ele tem um nível em pé
bem abaixo do esperado, um nível de jiu-jitsu muito bom, acho que talvez um dos melhores jiu-jitsu aí da categoria dos 84 quilos, um cara perigoso no jogo de chão, mas é um cara que não tem wrestling, então não sabe levar pro chão, né? Dificilmente ele tem boas entradas de queda. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o Kevin Holland, que é muito longo, tá lutando nos 84 quilos, não perde peso, vai estar no gás, e acho que enfrentou caras com muito mais nome aí do que o DRD, e apesar de estar os dois bem iguais lá na stake, né, tá os dois pagando 1,90, 1,95, aí uma luta bem parelha nas casas de aposta, mas eu acho que o Kevin Holland leva essa luta com tranquilidade, vamos dizer assim, né, então acho que o Kevin Holland leva vantagem e vence, abrindo o card principal aí do UFC 311. E agora a segunda luta do card principal, né? Essa segunda luta, mais um brasileiro no card, a gente tem o nosso Money Moicano, Renato Money Moicano, enfrentando o duríssimo e experiente Beneil Dariush, né? O Beneil Dariush que, pô, tem um jogo em pé muito bom de Muay Thai, ele quer corda preta de Muay Thai, um jogo de Jiu-Jitsu muito bom também, é um cara que é muito completo, tá no game aí há muito tempo, e ele enfrenta, né, o Renato Moicano, que tá vindo muito bem aí na categoria, tá destruindo todo mundo que bota na frente dele, o cara fez um dos maiores massacres do ano ali contra o Benoit Saint-Denis, lá na França, na casa do francês. Então o Renato tá vindo muito bem aí na organização, tá vindo numa ótima fase. Então acho que o Renato vai levar vantagem aí nessa luta como um todo. E acho que vem vitória aí do brasileiro Renato Moicano. E agora a terceira luta do card principal, a gente tem uma luta que, cara, talvez seja uma luta que pode ser uma luta do ano aí, tá todo mundo querendo ver essa luta, uma luta muito bem casada na organização, né? Os dois filhos do Alex Poatan se enfrentando. A gente tem de um lado o Iri Prochazka, né? Que vem de derrota para o Alex Poatan, e do outro lado o Jamal Hill, que também vem de derrota para o Alex Poatan, ambos pelo cinturão dos 93 quilos. E uma luta muito bem casada, uma luta que está bem parelha nas casas de apostas, apesar do Jamal Hill tá um pouco favorito, pagando 1,80, enquanto o Iri Prochazka tá pagando 2,10 lá na stake, né? É uma luta que vai permanecer praticamente inteira em pé, né? Acho que com o Prochazka andando muito para frente, o Jamal Hill jogando no contragolpe, uma luta que, cara, é muito difícil da gente dizer quem vai vencer essa luta, talvez uma das lutas mais parelhas aí do card principal, tirando aí as disputas de cinturão, que eu acho que o Jamal, por ser canhoto e por ter a mão pesada, pode aproveitar e vencer essa luta por nocaute. Então eu acho que vem vitória do Jamal, mais uma luta muito equilibrada que você apostando talvez aí só no nocaute, seja de um, seja de outro, acho que pode dar bom aí para você levar essa grana para casa. E agora, como evento do card principal, né? Óbvio, como evento do UFC 311, a gente tem Merab Dvalishvili defendendo o seu cinturão contra Umar Nurmagomedov. E aí, galera, vamos lá. Umar Nurmagomedov, invicto, 18-0. É um jogo basicamente de chão, um jogo ali daquela pressão russa que eles gostam de fazer. É aluno direto, primo, né, do Khabib Nurmagomedov. Uma luta aí que ele tá acostumado a pegar caras que cansam, caras que não estão no nível dele. Acho que ele nunca pegou alguém com o nível do Merab. E do outro lado, o campeão, cara, muito bom, Merab Dvalishvili, 18-4, vindo de... eu acho que ele tem 12 lutas no UFC, 11 vitórias, um cara aí com um jogo muito bom, um gás, cara, um cara incansável, difícil de ser derrubado. Acho que ele permanece campeão. É uma luta que eu vou com o azarão dessa vez. Acho que o Merab vai defender as quedas, o Umar vai acabar se precipitando um pouco no jogo e o Merab vai fazendo o jogo dele funcionar. Eu acho que vem vitória do georgiano, do campeão, e azarão pagando 3,50 para cada R$1 apostado lá na stake. E agora, galera, luta principal, Arman Tsarukyan desafiando o cinturão dos pesos leves de Islam Makhachev. Eles dois que já se enfrentaram lá atrás, na estreia do Arman Tsarukyan na organização. Foi talvez uma das lutas mais difíceis da carreira do Islam Makhachev, né? Uma luta muito equilibrada que o Arman Tsarukyan vendeu caro.
aí a derrota pro russo, Islam Makhachev. Essa é uma luta que os dois são muito equilibrados, tanto em pé quanto no chão. Talvez aí eu diria que no chão são muito mais... É muito mais igual o nível deles, mais equilibrado. Em pé, eu vejo que o Arman Tsarukyan tem um pouquinho de vantagem por ser um pouco mais agressivo, mas o Islam Makhachev tem me impressionado muito, principalmente no jogo em pé dele, o quanto ele é completo, o quanto ele é calmo. Ele mostrou isso na última luta dele ali com o Dustin Poirier, que pô, foi uma luta difícil em pé ali para ele, mas ele conseguiu o tempo todo estar se reinventando na luta e conseguiu a finalização no 5º round, uma finalização incrível, enquanto os dois estavam muito cansados, ele foi lá e finalizou. Então é uma luta aí que vai ser talvez uma das lutas mais parelhas aí do ano. Então acho que vai se repetir um pouco igual da última vez nessa luta, mas eu não me assustaria nem um pouco se o Arman Tsarukyan sair vencedor desse combate, né? A gente tem um Arman Tsarukyan muito perigoso, treinando lá no American Top Team com o Parrumpinha. O Parrumpinha costuma ser um cérebro aí desse game, então vai montar a estratégia correta, não vai deixar o Arman talvez cometer ali os mesmos erros da primeira luta. Então é uma luta difícil de apostar, uma luta que pode vir para qualquer um dos dois, de qualquer forma. Então eu só vou com o Islam Makhachev aí para ficar um pouco até meio conservador nessa luta. Vou com o campeão, com o favorito aí na stake. Então, vitória de Islam Makhachev, mas uma luta, galera, mais uma vez, muito difícil de apostar. Apostando em um ou em outro, você vai estar 50-50 aí, chance de vencer, apesar de as odds da casa de apostas estarem favoritando o Islam Makhachev. Beleza pura? E esse foi mais um Papo de Nerd aí pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí o que vocês acharam aí dos meus palpites. Deixa aí quais os palpites vocês acham que é diferente também. Deixa aí nos comentários. Já curte, compartilha, manda pra galera toda esse vídeo aí, que tá todo mundo fazendo uma boa graninha. No último Papo Nerd, do último UFC, que foi o primeiro UFC do ano, de 12 lutas, galera. Se eu não me engano, eu acertei 9 ou 10. Então, mais de 80% aí de aproveitamento. Nesse aí também, pô, boas lutas. Acho que eu vou manter ali o aproveitamento bem parecido. Então, mais uma vez, Papo Nerd pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e vai lá na stake.bet.br para fazer a graninha desses palpites aí de hoje do Papo Nerd. Tamo junto, é nóis. Deus abençoe.